Você já se perguntou por que, às vezes, acorda no meio da madrugada, sem motivo aparente? O relógio marca 3, 4 da manhã e o mundo parece adormecido. O silêncio é tão profundo que quase dói, mas há algo dentro de você que desperta, como se uma voz suave dissesse: levanta-te, quero falar contigo. Muitos ignoram esse chamado, viram para o outro lado, buscam o sono perdido, tentam fugir do incômodo, mas alguns, poucos, se levantam. E esses poucos descobrem um segredo que os santos conheciam muito bem. A madrugada é o altar do encontro com Deus. Na Bíblia, essas horas sempre tiveram um significado misterioso. Foi entre a terceira e a sexta vigília da noite que o Senhor libertou o povo do Egito, abrindo o mar diante deles. Êxodo 14. Foi também de madrugada que Jesus se retirava para orar, como relata o Evangelho de Marcos 1:35. De manhã, ainda escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Essas horas, entre 3 e 5 da manhã, são tempo de passagem, da noite para o dia, da escuridão para a luz, da alma cansada para a esperança. Não é coincidência que tantos santos tenham encontrado nesse tempo a intimidade com Deus. Eu gosto de pensar que a madrugada é como um templo invisível, construído com silêncio. Não há ruído de carros, nem notificações, nem vozes. A cidade dorme e só permanece acordado quem ama, quem sofre ou quem reza. João Paulo II dizia que a oração é o respiro da alma. E é exatamente na madrugada, quando o mundo prende o fôlego, que a alma respira mais fundo. Ali, diante do mistério do silêncio, descobrimos algo sobre nós mesmos, que somos frágeis, dependentes e, ao mesmo tempo, infinitamente amados. Quem acorde nesse horário tomado por inquietação, angústia ou insônia. Mas talvez, só talvez, não seja o corpo que desperta, e sim a alma, como Samuel, que ouviu a voz de Deus chamando no meio da noite: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, Senhor, teu servo escuta. Permanece-me 3:10. Talvez o mesmo aconteça conosco. Deus ainda fala, mas fala baixinho, e só quem desperta no silêncio pode escutá-lo. Imagine por um instante, o mundo dorme e você está ali, sozinho, em seu quarto. Tudo parece imóvel, mas no invisível há uma presença que te conhece pelo nome, uma presença que não dorme, que te acompanha nas dores e nos sonhos. São João Paulo II entendia esse mistério profundamente. Durante décadas, ele iniciava o dia ainda antes das 5 da manhã. Seu secretário pessoal, o cardeal Stanisław Dziwisz, relatava que o Papa acordava enquanto o Vaticano ainda estava mergulhado na escuridão, e logo se dirigia à sua capela privada. Ali, ajoelhado, permanecia longos minutos, às vezes horas, em oração silenciosa diante do Santíssimo Sacramento. Aquele homem, que carregava o peso do mundo e o cuidado de toda a Igreja, sabia que a força espiritual nasce antes do amanhecer. O poder que o sustentava nas multidões, nos discursos, nas viagens, nas dores, era gerado naquele silêncio invisível da madrugada. Por isso, quando você acorda nesse horário e não entende por quê, talvez o Espírito Santo esteja te convidando a fazer o mesmo, a transformar o despertar em oração, a oferecer aqueles minutos como um diálogo com Deus. A madrugada é um espelho da alma. Nela, tudo o que escondemos durante o dia aparece. Medos, culpas, lembranças, esperanças. Mas também é nesse espelho que podemos ver o rosto de Cristo, aquele que vela por nós quando ninguém mais pode fazê-lo. João Paulo II dizia que a oração transforma a noite escura em aurora de fé. Ele sabia, como os místicos, que a noite não é a ausência de Deus, é o véu sob o qual ele se aproxima. E talvez, ao acordar entre 3 e 5 da manhã, o Senhor esteja apenas sussurrando: vem comigo, quero te mostrar que a luz já está nascendo. Tente, da próxima vez que isso acontecer, não lutar contra o despertar. Sente-se, respire fundo e diga: Senhor, estou aqui, fala ao meu coração. Não é necessário dizer muito, basta permanecer em silêncio, oferecendo o que você sente, mesmo o cansaço, a ansiedade, a dor. Porque o silêncio da madrugada não é vazio, é cheio da presença de Deus. A madrugada é o tempo dos que amam. Maria Madalena foi a primeira a ir ao túmulo de Jesus, quando ainda estava escuro. Ela não suportou esperar o amanhecer. O amor a impeliu a ir antes, e foi por isso que ela foi a primeira a ver o ressuscitado. Assim também é conosco. Aqueles que se levantam antes da aurora para
para buscar o Senhor experimentam, antes dos outros, o nascer da sua luz. Talvez Deus esteja te acordando para te curar, talvez para te consolar, ou talvez apenas para te escutar. Mas uma coisa é certa: ninguém desperta no meio da noite sem que haja um propósito no coração de Deus. E se você duvida disso, olhe para João Paulo II. Quantas vezes, antes de enfrentar decisões difíceis, ele passava a madrugada em oração. Não buscava respostas rápidas, mas comunhão profunda, e dessa comunhão nasciam as palavras que mudariam o mundo. Não tenhais medo, abri, escancarai as portas a Cristo. Essas palavras não nasceram de um discurso político ou de um plano estratégico. Nasceram do silêncio da madrugada, diante do Santíssimo, quando o Papa se deixava ser apenas um filho diante do Pai. Por isso, quando o relógio marcar 3 dias, 4 horas, 5 horas, e você acordar, lembre-se, pode ser que o próprio Deus esteja te chamando, não para grandes feitos, mas para o mais essencial, para o encontro. O mistério da madrugada é o mistério da alma que desperta. E quem desperta com Deus jamais volta a dormir da mesma maneira. Há um tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença de Deus. É um silêncio vivo, cheio de mistério, que não pesa, convida. Quem já experimentou acordar de madrugada e permanecer quieto diante de si mesmo, sabe que esse silêncio é diferente. Ele não vem de fora, vem de dentro. Às vezes, é um silêncio que incomoda, traz à tona pensamentos, lembranças, dores antigas, mas é justamente aí que começa a transformação, porque Deus fala através do silêncio, não para nos assustar, mas para nos curar. Na correria do dia, somos inundados por ruídos, compromissos, mensagens, opiniões, distrações. O coração se torna um campo de batalha, mas à noite, quando tudo se cala, o Espírito Santo encontra espaço para sussurrar. E é nesse espaço que ele diz: volta para mim, quero te restaurar. João Paulo II entendia isso como poucos. Ele costumava dizer que a oração não é um dever, mas uma necessidade vital. E para ele, essa necessidade florescia especialmente nos momentos de recolhimento. O Papa tinha um amor quase sagrado pelo silêncio, não por isolamento, mas porque sabia que o amor precisa de escuta. Imagine-o, ainda jovem sacerdote na Polônia, ajoelhado numa pequena capela antes do amanhecer. Do lado de fora, o mundo enfrentava guerras, ideologias e perseguições. Dentro, apenas o som discreto da respiração e o farfalhar das páginas do breviário. Ali, no silêncio, o futuro Papa João Paulo II estava sendo formado, não pelos discursos, mas pela escuta. Nós também precisamos aprender a escutar. O silêncio é como uma escola, e Deus é o mestre. Ele ensina não com palavras, mas com presença. O silêncio é o idioma da eternidade. Há uma passagem no livro dos Reis que revela esse mistério com beleza incomparável. O profeta Elias está escondido numa caverna, fugindo e cansado. Deus promete que vai passar diante dele. Então vem o vento forte, mas o Senhor não está no vento. Depois, um terremoto, mas o Senhor não está no terremoto. Depois, o fogo, mas o Senhor não está no fogo. E por fim, um murmúrio suave. Pínries 19, 11, 12. É nesse sopro leve, quase imperceptível, que Elias reconhece Deus. Assim também acontece conosco. O Senhor raramente grita. Ele prefere falar quando o mundo dorme, porque sabe que o coração então está mais disposto a escutar. Quando João Paulo II rezava na madrugada, seus gestos eram quase invisíveis. Muitos que o acompanharam testemunharam que ele se perdia em contemplação, imóvel, em silêncio absoluto. E, no entanto, daquele silêncio nasciam palavras que incendiavam multidões, palavras que libertavam nações, porque o poder da voz que move o mundo nasce no silêncio que se entrega a Deus. Mas o silêncio não é fácil. Vivemos uma era em que o barulho é conforto. Ficar quieto nos assusta. Tememos o vazio, tememos a solidão, tememos a nós mesmos. Por isso, fugimos. Mas João Paulo II diria: não fujas do silêncio, porque é nele que Deus te espera. Quando você acordar entre 3 e 5 da manhã e sentir aquele incômodo, tente algo simples. Não pegue o celular, não acenda todas as luzes. Fique quieto, respire fundo. Talvez seja o Espírito de Deus tocando o coração e dizendo: filho, filha, estou aqui. Aos poucos, você perceberá algo. O silêncio não é vazio, é cheio de presença. Uma presença que não julga, não exige, apenas ama. E quando o coração começa a se aquietar, a mente desacelera e a alma desperta para o
essencial. O salmista já intuía isso quando escreveu: Em silêncio e esperança estará a vossa força. Estrintara 15. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. CL 46, 11. O silêncio é o ventre da fé. É onde a palavra se encarna, onde a graça toma forma. Sem silêncio, não há escuta. Sem escuta, não há encontro. Sem encontro, não há transformação. Pense em Maria. Ela viveu o silêncio mais profundo que existe, o do sábado santo, entre a morte e a ressurreição do Filho. Nenhuma voz do céu, nenhum anjo, nenhuma promessa nova, somente o silêncio. E, mesmo assim, ela acreditou. O silêncio de Maria se tornou fé, e a fé de Maria se tornou o alvorecer da esperança. João Paulo II, devoto de Maria desde a juventude, trazia essa mesma confiança. Seu lema papal, totus tuus, sou todo teu, era também um ato de silêncio interior. Quem se entrega totalmente não precisa falar muito, basta permanecer nas mãos de Deus. Muitos perguntam, mas como posso rezar em silêncio? O que devo dizer? E a resposta é simples. Não diga nada. Deixe Deus olhar para você. Permita-se ser amado. O silêncio da oração não é monólogo, é comunhão. É o momento em que o Pai contempla o Filho e o Filho descansa no Pai. Quando João Paulo II olhava fixamente para o Santíssimo, ele não estava apenas pensando ou pedindo. Ele estava sendo. Estava diante da fonte da vida, recebendo o amor que depois transbordaria em suas palavras, em sua coragem, em sua ternura. Talvez seja por isso que o Papa conseguia permanecer horas sem se mover, porque o verdadeiro silêncio não é ausência de ação, é plenitude de presença. E você, já experimentou essa paz? Feche os olhos por um instante e imagine-se diante de Jesus em silêncio. Não há necessidade de discursos, apenas o som da respiração e dentro de você uma certeza suave. Eu não estou só. Esse é o silêncio onde Deus fala. E Ele continua falando, mesmo que você não ouça palavras. Às vezes, fala através da paz que chega devagar. Outras, através das lágrimas que finalmente descem. Outras ainda, através de um simples impulso. Confia. João Paulo II dizia que Deus fala no silêncio do coração. Escutar é o começo da oração. E esse silêncio, quando acolhido, transforma-se em força, em coragem, em alegria. A madrugada, portanto, não é apenas um tempo cronológico, é um santuário espiritual. É o momento em que o barulho do mundo se cala, para que a voz de Deus possa ser ouvida novamente. E se você aprender a entrar nesse silêncio, não fugindo dele, mas permanecendo, perceberá algo extraordinário. A paz não vem de fora, a paz nasce dentro, porque a voz que fala no silêncio é a mesma que te criou, te sustenta e te chama pelo nome. Você já imaginou o que acontecia nas madrugadas do Vaticano, quando todas as luzes se apagavam e o mundo dormia? Enquanto Roma repousava, um homem permanecia desperto diante do Santíssimo Sacramento. Era João Paulo II, aquele que o mundo conhecia. Como líder, filósofo, peregrino e papa, era, acima de tudo, um homem em oração. Por trás das multidões, das viagens e dos discursos que ecoavam nos quatro cantos da terra, havia uma rotina invisível, uma vida interior que sustentava tudo. Antes de cada encontro, cada decisão, cada palavra, havia silêncio, havia oração, havia lágrimas e fé. Os que conviveram com ele relatam que João Paulo II acordava todos os dias por volta das 4 da manhã. A primeira coisa que fazia não era ler relatórios ou planejar o dia, era se ajoelhar diante de Deus. Muitas vezes, ainda em pijama, entrava discretamente na capela particular e permanecia ali, imóvel. Não havia pressa. O tempo da oração não se media em minutos, mas em amor. O cardeal Dziwisz, seu fiel secretário por mais de 40 anos, dizia que às vezes entrava na capela e encontrava o Papa prostrado no chão, com o rosto tocando o mármore. Ele falava com Deus como se o visse diante de si, dizia Dziwisz, e, de certo modo, via, porque aquele que se entrega completamente à oração começa a enxergar com os olhos da fé. Essas horas silenciosas eram o coração do seu pontificado. Ali, João Paulo II apresentava a Deus as dores da humanidade, os povos oprimidos, os jovens, os enfermos, os inimigos. Carregava todos no coração, e é por isso que, ao longo de sua vida, ele repetia: a oração é o lugar onde o impossível
impossível se torna possível. Mas há um detalhe tocante que poucos conhecem. Nas madrugadas frias, quando a dor no corpo já o fazia sofrer, o Papa permanecia ajoelhado. E se alguém tentava ajudá-lo a levantar, ele sorria e dizia com ternura: "Deixem-me, é aqui que encontro força." Ele não buscava consolo, buscava comunhão. E é dessa comunhão que nasciam as palavras que marcaram gerações. Você se lembra quando ele, diante de milhões no início de seu pontificado, gritou: "Não tenhais medo, abri, escancarai as portas a Cristo." Essas palavras não vieram de um momento de euforia, vieram da noite, do silêncio onde Deus moldava seu coração. Durante os longos anos em que governou a Igreja, João Paulo II manteve o mesmo ritmo espiritual. Enquanto o mundo o via como um gigante da fé, ele se via apenas como um servo, um homem, e precisava todos os dias renovar o diálogo com o Senhor. Certa vez, ao ser questionado por um jovem seminarista sobre como encontrava tempo para rezar em meio a tantos compromissos, ele respondeu: "Se eu não rezasse, não teria forças para fazer nada. O tempo da oração é o tempo que sustenta todo o resto." Ele entendia que a oração não era um dever, mas um respirar. Assim como o corpo morre sem ar, a alma morre sem oração. As madrugadas do Papa eram, portanto, o momento em que o homem Wojtyła, o filho de um soldado polonês, o órfão, o poeta, o trabalhador de fábrica, se encontrava com o pai. Ali, o Papa desaparecia e ficava apenas o filho, aquele que, desde a juventude, aprendeu com o próprio pai a dobrar os joelhos antes do nascer do sol. Conta-se que, quando era ainda estudante, Karol Wojtyła via o pai rezando por horas, na penumbra do quarto. Depois da morte da mãe e do irmão, restaram apenas os dois. Certa noite, ele acordou no meio da madrugada e encontrou o pai ajoelhado, imóvel, diante de uma pequena imagem de Cristo. Aquela cena marcou o jovem Karol para sempre. Mais tarde, ele diria: "Foi ali que aprendi o que significa ser sacerdote, estar diante de Deus pelos outros." Esse gesto atravessou toda a sua vida, de pai para filho, de homem para papa. De noite em noite, o mesmo silêncio, o mesmo amor. Durante as viagens apostólicas, e foram mais de 100, João Paulo II mantinha a mesma disciplina. Mesmo cansado, confuso horário trocado e agenda exaustiva, pedia sempre uma pequena capela privada nos locais onde dormia. E lá estava ele, antes do amanhecer, rezando pelos povos que visitava. Era seu modo de abraçar o mundo com o coração. O Papa não tinha medo do cansaço, nem do sofrimento. Ele dizia: "O sofrimento humano é o lugar onde o amor é provado." E talvez fosse por isso que suas orações da madrugada eram tão fecundas, porque eram feitas no limite da dor, onde o amor se torna sacrifício. Havia momentos em que ele simplesmente ficava olhando o crucifixo, em silêncio. Um silêncio denso, cheio de entrega. Era como se dissesse a Cristo: "Tudo é teu." E desse silêncio brotava uma serenidade que contagiava todos ao seu redor. Os guardas suíços, que faziam a ronda noturna no Vaticano, contavam que às vezes viam luz saindo da capela particular do Papa e sabiam que ele estava lá, ajoelhado. Alguns ficavam em silêncio diante da porta, em atitude de respeito. Outros, tocados pela fé, também dobravam os joelhos. Era uma cena quase bíblica, um homem orando e o mundo sendo sustentado por aquela oração. É por isso que muitos afirmam que João Paulo II não apenas governou a Igreja, ele a sustentou com o coração. E esse coração batia no ritmo da oração. A madrugada era, para ele, um sacramento invisível, um tempo consagrado em que a humanidade repousava e o pastor velava. Enquanto milhões dormiam, ele oferecia cada alma a Deus. Não era um heroísmo humano, era graça, era amor. E esse amor se traduzia num conselho simples, que ele repetia aos jovens e aos consagrados: "Reservem tempo para o Senhor, não tenham medo do silêncio. É nele que nasce a força da fé." João Paulo II acreditava que cada cristão é chamado a viver algo semelhante, não necessariamente nas madrugadas, mas em momentos de intimidade com Deus, porque é no silêncio, e somente nele, que o coração se torna transparente o suficiente para que Deus possa habitar. Pense nisso. O homem mais ocupado do mundo, com a responsabilidade de guiar bilhões de pessoas, encontrava tempo para se ajoelhar em silêncio todos os dias. Se ele podia, por amor, por que nós não? Talvez o segredo da santidade não esteja em fazer muito, mas em permanecer. Permanecer aos pés de Cristo. Permanecer no amor. Permanecer em silêncio.
João Paulo II viveu assim até o fim. Nos últimos dias de sua vida, quando já não podia falar nem celebrar publicamente, seu corpo ainda se voltava instintivamente para o crucifixo. Mesmo sem voz, ele continuava rezando. Mesmo na fraqueza, continuava amando. E quando finalmente partiu, era madrugada no Vaticano, como se Deus tivesse escolhido o mesmo horário em que tantas vezes o encontrara desperto. A oração da noite foi o fio invisível que teceu toda a sua vida. E é por isso que, ao lembrarmos dele, sentimos que a fé pode realmente vencer o medo, porque nasceu no silêncio das madrugadas de um santo. Você já reparou que há despertares diferentes? Alguns são bruscos, forçados, cheios de ansiedade. Outros são suaves, quase silenciosos, como se uma mão invisível tocasse seu coração e dissesse: levanta-te, preciso falar contigo. Pode ser às 3 horas, às 4 horas, às 5 horas. Pouco importa o número no relógio. O que importa é quem te chama. Talvez você acorde por causa de uma preocupação, um sonho, uma lembrança, uma dor que insiste em permanecer. Mas e se, por trás disso tudo, houver um propósito? E se for o próprio Deus te acordando? São João Paulo II acreditava profundamente que Deus nunca desperta uma alma sem razão. Cada movimento do coração, cada inquietação noturna pode ser um convite à oração, uma oportunidade de encontro. Ele dizia: nada é por acaso quando se vive em Deus. Até o silêncio tem voz. Quantas vezes o Papa se levantava no meio da noite para rezar pelo mundo, por povos em guerra, por jovens perdidos, por pessoas que sofriam em silêncio. E é belo imaginar que, talvez, quando você acorda sem explicação, ele, lá do céu, te encoraje a fazer o mesmo. Transformar o despertar em oração. Deus não precisa de grandes gestos. Ele precisa de disponibilidade, de corações que digam: eis-me aqui. Por isso, da próxima vez que você acordar entre 3 e 5 da manhã, não se assuste. Respire fundo e pergunte: Senhor, é o teu Espírito que me chama? Talvez o silêncio seja a resposta. E tudo bem, porque o silêncio de Deus não é ausência. É presença que ultrapassa as palavras. 1. Transforme o despertar em oração. Não precisa ser longa. Pode começar simples. Assim: Senhor Jesus, se me despertaste, é porque queres estar comigo. Aqui estou, em silêncio, em fraqueza, mas teu fala ao meu coração, mesmo que eu não te ouça. Depois, feche os olhos e imagine-se diante do Cristo, que também passou noites em oração. Ele entende o cansaço, o medo, a solidão. Mas é justamente nessas horas que ele quer te encontrar, porque sabe que o coração desperto é o mais sincero. João Paulo II dizia que a oração é a resposta à solidão do homem e a madrugada é o tempo da solidão mais pura. Por isso, ela é também o tempo mais fértil para o encontro. 2. Deixe Deus curar o que aparece quando acordamos de madrugada. Muitas vezes a mente começa a correr. Lembranças, culpas, feridas. Mas e se esse for o momento que Deus escolheu para tocar nelas? Não lute contra o que surge. Apresente tudo a Ele. Diga: Senhor, aqui estão as minhas dores. Cura-as com teu amor. Foi assim que João Paulo II enfrentava o sofrimento, não fugindo dele, mas oferecendo-o. Ele acreditava que cada dor humana pode se tornar oração, se for colocada nas mãos de Cristo. Você não precisa de palavras sofisticadas, basta sinceridade. Deus entende o idioma das lágrimas e o silêncio das almas cansadas. 3. Peça por quem dorme. Há um poder misterioso na intercessão silenciosa. Enquanto o mundo dorme, você pode se tornar guardião de quem precisa. Reze pelos que estão em hospitais, pelos que choram sozinhos, pelos que perderam a fé, pelos que planejam desistir. Talvez a tua oração seja a única que Deus ouvirá naquela hora. E talvez, por tua causa, uma vida seja salva. João Paulo II tinha esse costume: oferecer cada despertar, cada insônia por alguém. Ele dizia que a oração do amor nunca é perdida. Mesmo o menor suspiro diante de Deus tem valor eterno. 4. Faça da madrugada um altar se você sentir coragem. Levante-se, ajoelhe-se, acenda uma pequena vela ou olhe pela janela. Veja as luzes distantes da cidade dormindo. Lembre-se, Deus está em cada uma delas. E agora Ele está contigo. Ali, abra o Evangelho. Leia uma linha, apenas uma. Talvez encontre palavras como: de madrugada, Jesus levantou-se e foi orar num lugar deserto. Mac 1:35. Percebe? Você está participando do mesmo gesto do próprio Cristo. Não é apenas insônia, é comunhão. 5. Volte a dormir em paz depois da oração. Não force nada.
nada. Se o sono voltar, durma com serenidade. Se não voltar, permaneça em repouso interior. A alma que se entregou já fez o que precisava. Você não acordou em vão. Deus te acordou para te amar. E isso já basta. João Paulo II costumava dizer que o tempo dedicado a Deus nunca é perdido. É o tempo mais fecundo da vida. E quem aprende a escutar Deus na madrugada, descobre que o dia inteiro muda. Porque quem começa com o céu, termina com luz. Imagine-se, cada vez que alguém acordasse entre 3 e 5 da manhã, em vez de reclamar ou se angustiar, transformasse aquele instante em oração. Quantas bênçãos cairiam sobre o mundo? Quantas almas seriam tocadas pela paz? A madrugada deixaria de ser símbolo de solidão e se tornaria tempo sagrado, onde corações despertos sustentam o mundo dormindo. E talvez, quem sabe, seja esse o segredo que João Paulo II quis nos deixar, que as horas silenciosas são as mais ricas, que os momentos escondidos são os mais fecundos, e que Deus, quando te acorda, não está te tirando o sono, está te dando uma missão, oração final. Senhor Jesus, quando a noite se fizer longa e eu despertar sem entender, lembra-me que talvez sejas tu a me chamar. Dá-me coragem para levantar, silêncio para escutar e fé para responder. Eis-me aqui, que as horas da madrugada sejam teu altar e que, como João Paulo II, eu aprenda a transformar cada despertar em encontro contigo. Amém. Feche os olhos por um instante. Imagine a escuridão da madrugada. O relógio marca 3 réis, ou talvez 4 se o mundo dorme, mas há um leve murmúrio no coração, uma presença discreta, amorosa, quase imperceptível. É Deus, e Ele te chama. Durante toda a história, o Senhor escolheu a noite para falar com seus amigos. Chamou Samuel enquanto dormia. Consolou Elias no murmúrio do vento. Encontrou Jesus orando no deserto, ainda escuro, e inspirou São João Paulo II, que fez da madrugada o seu altar. Esses momentos silenciosos, escondidos de todos, foram o fundamento da sua santidade. Enquanto o mundo via um papa forte, corajoso, incansável, o céu via um homem de joelhos, com o rosto no chão, conversando com Deus por todos nós. A força das suas palavras nasceu do silêncio das suas madrugadas. Talvez você também tenha sido chamado a esse mesmo encontro, não para pregar a multidões, mas para permitir que Deus fale a sua alma. Porque antes de mudar o mundo, o Senhor precisa mudar o coração, e Ele faz isso no silêncio. Naquela hora em que ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém entende, mas o céu inteiro escuta. João Paulo II dizia que o homem se realiza quando se doa. E, cito, a primeira doação começa quando você entrega o seu tempo a Deus, até mesmo o tempo do sono. É como se dissesse: Senhor, estas horas que ninguém quer, eu te ofereço. Este silêncio que me assusta, eu te entrego. Esta escuridão que se torne luz contigo. A madrugada é o lugar onde o medo se transforma em fé, onde a solidão se transforma em presença, onde o silêncio se transforma em amor. E talvez seja por isso que Deus escolhe justamente essas horas para te acordar, porque é o único momento em que Ele pode falar sem ruído, sem distração, somente coração com coração. Então, da próxima vez que você abrir os olhos entre 3 e 5 da manhã, não veja insônia, veja chamado, não veja acaso, veja graça. Levante-se, ajoelhe-se ou simplesmente permaneça em silêncio e diga, com a fé de um filho e a confiança de João Paulo II: Senhor, estou aqui, fala ao meu coração. Não quero dormir sem antes te encontrar, porque quem aprende a conversar com Deus na madrugada descobre que nenhum dia começa igual. A alma desperta primeiro e o corpo apenas segue, e aquilo que parecia um simples despertar se torna uma experiência de amor, silenciosa, real, transformadora. João Paulo II viveu isso até o último suspiro, e hoje, do céu, ele parece nos dizer: não tenham medo do silêncio da noite, é nele que Deus te prepara para o amanhecer. Oração final de encerramento. Senhor da madrugada, quando o sono se for e o coração estiver inquieto, ensina-me a ver o teu chamado no meio da escuridão, e eu te busque como João Paulo II te buscava, com o coração humilde e os joelhos dobrados. E cada despertar seja uma nova chance de te amar, de te escutar, de te agradecer. Fala, Senhor. Teu servo escuta, e quando o sol nascer, eu leve comigo a paz que encontrei no teu silêncio. Amém.